Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 25 de março do ano 1996. Era eu quem eles esperavam. Louvado seja o seu santo nome. Isto foi o que ouvi de minha mãe na hora que pairou a luz sobre ela. Depois disse: seja feita a vossa vontade. E o Verbo de Deus se encarnou, que sou eu. Encarnou-se para vir a este mundo, para a remissão dos pecados de muitos. Não fui bem recebido pela maioria, mas cumpri a minha missão. Dei todo o meu ensinamento conforme já estava escrito. Não decepcionei a ninguém com o meu jeito de falar. Quem ouvia a minha voz e guardava no seu coração, jamais esquecia de mim. Era eu quem eles esperavam e não outro. Para esses, eu deixei o meu Paráclito, que quer dizer, meu Santo Espírito. Derramei-o sobre eles para não andarem mais nas trevas, como vinham andando, enganados por falsos sacerdotes, os que me perseguiram e até me prenderam para depois me matarem numa cruz. Hoje, meu filho, está acontecendo a mesma coisa. Muitos sacerdotes vão à frente de uma câmera de televisão ou de um microfone de rádio dizer coisas que estão fora dos meus ensinamentos. Muitos estão dando ouvidos, porque são da igreja de Pedro, que é a minha. Esses podem até enganar a sua diocese, porém a mim não enganam. Não me importa se dizem que são católicos apostólicos romanos. Se não fizerem certo o que está escrito, a minha luz afastar-se-á desses sacerdotes. Para eles não abrirei a mão. Seus ensinamentos são de manipuladores. João Paulo II nada sabe do que estão fazendo. Alguns bispos estão infringindo as leis deixadas por mim. Bento, meu filho, é difícil entenderes isto que estou te passando, pois não estás por dentro do celibato. Está-se criando uma nova doutrina que tirará a maioria dos meus ensinamentos. Ela é formada por uma nova filosofia criada por eles mesmos, sem João Paulo II saber. Justamente ele que deveria estar bem informado, mas não está. Alguém está escondendo para que, quando ele sair, o novo livro seja publicado, mudando todo o rumo da Igreja Católica. Esse será o momento mais difícil para os meus seguidores, que não irão concordar com esta nova filosofia. Os meus conservadores irão ficar reduzidos em pequenos grupos, até a minha segunda vinda, que está tão próxima. Meus filhos, o que está se formando, já não digo com outras denominações que não têm nada comigo. Digo-lhes, daqui para frente, nem todos que falam dentro da igreja de Pedro, que é a minha, estão certos. É preciso que vocês fiquem de olho. Não caiam no que alguns estão ensinando. O meu Santo Espírito só está presente nesses que conservam até hoje o que vocês viram no passado. Todos de joelhos na frente do altar, nada de pulos e gritaria, muito menos mal vestidos. Hoje o ofertório é o momento mais sagrado da missa, da Santa Missa. Se virem que não está certo como era feito, podem até sair, porque ali não estou. Reparem na hora da consagração. Se o celebrante estiver fazendo o máximo de silêncio em todos os atos, como sempre foi feito, ali vocês podem ficar, porque estou presente. Do contrário, não estou. Meus filhos, o mundo está para ser modificado, mas antes, esses erros vão ter que surgir. Primeiro, tão logo acontecer, tudo isso se acabará. Fiquem com a minha paz, Jesus. Vejam então vocês
que seguem, né, essa obra, Palavra Viva de Deus, que aceitaram o profeta como um enviado de Deus. Essa mensagem é de 96, 25 de março de 96. E Jesus já estava falando lá o que nós iríamos passar hoje, né? Tempos difíceis para vocês. Vão viver em pequenos grupos, porque não dá mais para estar no meio deles. Hoje, como a mídia está avançada demais, né? A tecnologia avançou demais, então a gente tem esse privilégio de saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, quase não, no mesmo instante, né? Está acontecendo lá, nós estamos vendo aqui. O mesmo que acontece para o mal, também acontece com eles fazem com quem quer praticar o bem, de roubar, né? Então, vocês sabem que através da mídia aí nós estamos sendo atacados o tempo todo, mas isso a gente tem que dar a volta por cima, como Jesus fala. Fiquem espertos, né? Fiquem de olho aberto. Então hoje, como tudo é fácil através do celular, aí tudo é na hora, a gente já está sabendo que o plano que está surgindo novamente aí, né? Já se fala até em proibição de quatro mandamentos da igreja, né? Sacramentos da igreja. Não sei se o padre ouviu falar aí, como lá na Itália, né? Está proibido já. Comunhão, casamento, batizado e crisma. Se não tiver o selinho lá, né? Que foi vacinado. Então, é uma obrigatoriedade lá já, né? A vacina. Nós temos aí, a Aline botou no grupo da família, uma live lá de uma senhora lá dos Estados Unidos, que vazou, né? Lá eles têm essa oportunidade de forçar o governo a mostrar a verdade, através de documentos, então não tem como ser mentira, é real aquilo lá, vazou já, né? E já está sendo espalhado aí. Dessa pandemia, desse vírus, é uma farsa. E aí, quem vai ser punido então? Quem vai ser punido por essa matança toda que houve? Que não é só o vírus, né, a morte, como eles falam lá. E quem morreu por desespero? Quem morreu por abandono? Quem morreu por depressão? Causado por isso daí. Então não é só esse número que está lá, da morte do Covid, né, que está no mundo. Tantos milhões de pessoas, é muito mais. Já está bem dizer quase o holocausto aí, né, pior talvez. Quantos suicídios? Quem vai ser responsabilizado por tudo isso? Então eles querem manipular, mesmo assim vão infringindo leis, né? Vão pondo mais leis. Então é obrigatório. Como é obrigatório se está mostrando que isso é uma farsa? Como pode ser obrigatório? Né? Aqui para nós no Brasil, essa farsa também da CPI, está lá, nem governador, nem prefeito, nada é chamado. Por que estão sendo poupados? Se eles são os responsáveis. Como é que eles são responsáveis para proibir as pessoas de trabalharem, obrigar a ficar em casa e depois não são responsabilizados pelo que aconteceu? Não querem ser chamados porque os grandes protegem os grandes. Mas vai chegar um momento que isso tudo vai se acabar. Eles estão sendo iludidos também. Acham eles que eles estão nessa porcentagem que vai ficar, né, no poder. Mas quando vier a ordem mundial mesmo, o que está na cabeça, isso tudo vai ficar para baixo. Eles também vão ser punidos. Não vai ter escapatória. E aí é o que Jesus fala aqui. Aqueles que estiverem perseverando na minha palavra, né, nos meus ensinamentos, esses eu defenderei. Agora esse restante aí não vai ter a defesa de Deus. Daí eles vão sentir na carne o que é. Né? Tem a senhora, também está ali, por isso que eu estou falando das vantagens, né, da mídia. Ela também morreu uma irmã dela, a filha, né? Morreu a filha e ela passou mal, foi para o hospital, já internaram e já acusando que era o Covid, ficou lá 8 dias internada, né? Viu muita coisa, ela diz, ela escapou, mas foi cortada, tentaram entubar ela, de todas as formas tentaram apagar ela também, como ela mesma diz, né? E ela viu ali situações de pessoas conversando com ela naquela sala, uma sala fria, eles estavam nus, então estavam sendo provocados para pegar a doença, aquele que não tinha, né? Estavam sendo dopados. E ela viu pessoas sendo mortas assim, boas. 3 pessoas trepando em cima da outra assim para forçar, entubar, para matar. E tudo isso está sendo relatado, está sendo mostrado, né? Outro cidadão lá que fugiu, conseguiu fugir do hospital, foi médico, foi enfermeiro, foi tudo atrás, sendo filmado. Pegaram lá na outra esquina,
Trouxeram de novo para dentro do hospital. Morreu. Ele saiu correndo, fugindo. Trouxeram para o hospital, morreu no hospital. Então não é prova e mais prova, e mesmo assim eles não podem ser chamados, né, para depor, para explicar por que isso aconteceu. Então nós estamos vivendo num tempo que Jesus está falando aqui nessa mensagem, em 96. Então era para a gente estar se preparando para isso. Por que tudo isso está acontecendo? E quem realmente, porque até os que estão dentro da palavra viva de Deus também estão com medo. Não todos, mas uma boa parte estão temendo também. Muitos já se vacinaram com a segunda dose e depois se vir o que está sendo anunciado. Vão dizer o que daí? Foram enganados? Não foram enganados. Nós estamos sendo alertados há quanto tempo? Eu recebi uma ligação ontem de Portugal, a senhora dizendo que lá também vai ser agora, está sendo anunciado já que vai ser obrigatório também a vacina. Porque aqueles que não tomaram vão transmitir para quem tomou. E já está falando então que é uma farsa, né? Se quem tomou é para ficar imune, como é que quem não tomou vai passar para quem tomou? Está aí a prova que isso é uma farsa. Se eu vou tomar um remédio para ficar imune, como é que eu vou pegar de quem não tomou? Então, eles quase estão dizendo, né? Nós queremos fazer vocês de palhaços e a gente só bota o narizinho de vermelho e aceita. Eu quero ser palhaço mesmo. Então, nós que acompanhamos essa obra, a Palavra Viva de Deus, nós que estamos esses anos todos vivendo isso, quanto que já passou na nossa vida? Quantas provocações, quantas provações, quantas privações nós já passamos, né? Quantos ataques nós já passamos. Esse vai ser mais um, mas nós precisamos estar firmes. O sim é sim, o não é não. Não tem meio termo mais. Como que eles podem dizer e afirmar que é dessa forma, se vários médicos estão sendo proibidos de receitar o tratamento precoce, hein, né? A prevenção? Vocês estão proibindo por quê? Porque faz efeito. Aí as pessoas não iam passar por esse problema todo. Lá nessa live também está sendo dito lá, crianças de 2 anos também parece que vão ter que tomar agora, né? Essa bendita aí, da picadinha. Mas isso é feito testes antes. E as cobaias que foram feito testes morreram. Então está provando que não pode. E mesmo assim vão ter que tomar. Então, diz assim, então, para dar jeito é só uma guerra. Nós já estamos vivendo em guerra. Nós já estamos numa guerra já. Só não enxerga quem não quer, né? Olha quantos milhões de pessoas já foram mortas sem usar arma. Sem falar nada ainda, com aprovação da justiça ainda, né? Só casos que pessoas estavam para ser ensacadas já, mas a filmadora ali, o celular mostrando que estava vivo, mexeu o braço, levaram o braço novamente para dentro e fecharam o saco. Claro que depois vai morrer, né? Tem casos aí de estar mostrando vídeo aí de sepultura que não faz mês, não faz dias que tinha sido enterrado o defunto ali, entre aspas, né? Porque não era, e está revendo sangue. Pode ver que a pessoa lá dentro talvez voltou à vida e se bateu lá até morrer daí sufocado, né? Por que vai ter sangue? Se quando morre o sangue para tudo? De onde tem aquele sangue ali então? Então, é prova em cima de prova, né? Nós estamos vendo. Mesmo assim, Jesus pede só para que a gente faça o quê? Obedeça a Ele. Siga os ensinamentos dele. Mesmo assim, a maioria das pessoas não querem. Não vem para uma igreja correta, que não é só aqui. Jesus fala que é só aqui, né? Mas eu acredito que em outros lugares deve também existir. Mas que tem um padre fiel dessa forma, que faz como ele está falando aqui, ó, na hora da consagração. Olha o respeito que está existindo. Observem isso. Se não estiver dessa forma, saia. Ele está mandando. Não fique lá porque eu não estou lá. Vocês estão sendo enganados. Então, não tem mais muito que a gente falar, né? Eu fiquei 2, 3, 4 dias sem falar, as pessoas cobram da gente, né? Porque não está falando mais nada. Mas não é que a gente está cansado de falar, mas não tem mais o que falar. É sempre o mesmo assunto. Fidelidade, honestidade entre nós, respeito a Deus, as vestes. Olha que a gente cansa de falar nisso. O próprio familiar não faz. Parece que a gente é um boneco aqui na frente, que digitaram para falar, a gente fala, mas os ouvidos lá não ouvem nada. Então é lamentável isso, né? O que custa, qual é a diferença que tem nós que estamos andando correto e quem não está andando com suas vestes? Vamos falar das vestes.
Qual é a diferença que existe? O calor nós também sentimos, mas passamos. O frio nós também sentimos, mas passamos. E por que não obedecem a Deus? Tempo de verão é calor, muito mais quente vai ser depois no inferno. Podem pensar nisso. Podem observar, e sei que vocês que são desobedientes. E Jesus diz, não será tirado um tio da minha palavra. Mas quem prova que esse profeta é verdadeiro? Bom, aí já conta um pouco da soberba, né? Um pouco da não aceitação de quem fala dessa forma. Para nós, que estamos aqui vivendo e convivendo com, que convivemos, né, com ele esses anos todos, não tem o que contestar, né? Não tem o que contestar, não tem como dizer que uma pessoa, na capacidade que tinha o Bento da Conceição, escrever 4.708 mensagens, mais de 1 milhão de palavras. Milagres e milagres aconteceram, que passaram pela mão dele, mas o povo é ingrato. O povo esquece muito fácil. Pessoas que hoje estão na obra, que alcançaram graças lindas, podiam simplesmente viver dali para frente de uma forma certa, não querem, esquecem, não entraram nesse comprometimento que Jesus fala na mensagem, né? É um compromisso que tem depois que sabe da verdade, mas não querem, porque sabe que vai ter que viver um pouco mais regrado. A mensagem, um pedacinho aqui, Jesus fala assim, ó: meu filho Bento, vir em direção a mim, muitos querem. Tem gente que, para não perder o seu cargo, não se compromete a fazer um serviço como este que vens fazendo, porque acima dessa pessoa tem outro que manda. Se de lá não vier permissão, ele não faz. E tem quantas pessoas que fazem isso, né? Tem sacerdotes aqui, amigos nossos, um aqui bem perto. Cada vez que me encontrava na cidade, me abraçava e fazia uma festa, assim, parece que estava vendo. E acompanha tudo, diz ele. Se ele está me ouvindo, ele sabe de quem é que eu estou falando, né? Diz ele que acompanha tudo, o programa da rádio e todos os acontecimentos aqui do santuário, ele sabe de tudo. Eu falei, então por que não vai lá? Ah, não, mas eu tenho meu bispo, né? E se ele me vê lá, eu disse para ele, mas eu tenho que obedecer o bispo. Tem uma mensagem que Jesus fala para o profeta também, que o pai pergunta, né? O profeta pergunta, mas meu Deus, eles são subordinados, né? Tem acima deles que eles têm que obedecer. E Jesus fala, mas obedecer até que ponto? Até me desobedecer, né? Até desobedecer a Deus, então? Porque se sabe que está errado, está errado. Eu quero ver, eu queria ver, né? Eu queria ver se uma pessoa dessa, o superior dele mandar ele botar a mão no fogo, se ele bota, se ele é obediente. Se mandar ele se jogar num poço, ele vai se jogar por obediência. Não vai, porque sabe que está errado? Então, quando a gente tem conhecimento, tem outra mensagem aqui que eu não sei quem é, por isso que eu não li ela, é o padre João Pedro. Sabe quem é? Padre João Pedro? Foi lá no começo, né? E Jesus diz para ele te aceita, meu filho. Ele, contigo, dá para fazer um trabalho muito bonito, porque tu estás recebendo as minhas palavras e ele tem o conhecimento da verdade, né? Dos direitos canônicos, tem muito conhecimento. Mas parece que ele não aceitou, né? Porque na mesma mensagem Jesus diz, mas prefere me desobedecer e obedecer o superior. Então ele não acompanhou, e Jesus estava elogiando ele pelo trabalho dele. E Jesus diz na mensagem, se me aceitar, eu vou te ajudar. E quem que nós devemos recorrer? Vocês estão sendo provas vivas aqui, né? Lá quando começou a mãe com problemas de saúde, quantas pessoas, até nós pensavam, né? Meu Deus, daqui a um tempo certo a mãe não vai aguentar, né? Operação e mais operação, o pai foi e a mãe está aqui até hoje, é boa. E Jesus falava, né? Ela vai ficar boa, vai ficar boa. E está boa, graças a Deus, né, mãe? Não? Tá, né? Está ali acompanhando as orações comigo, está ao lado dela, cantando. Tem algum problemazinho? Tem. Mas quem não tem problema na vida? Quem não passa por problemas na vida? Outro exemplo aí forte, fortíssimo, que nós temos aqui presente hoje, Padre Geraldo. Quanto já sofreu com a saúde dele, mas ele desiste? Ele está procurando quem? Claro, ele procura a medicina também, porque Deus deixou, mas ele não deixa Deus de lado. Quantas vezes a gente falou para ele, padre, hoje se não der para o senhor celebrar a missa, o senhor se resguarda um pouco? Não, está ali no altar celebrando a missa, né? Então é persistente. Ele não vai procurar agradar a mim ou a vocês, ele está agradando a Deus. Ele sabe onde é que está a força maior. Acabou de falar na homilia, né? Então nós também temos que pensar dessa forma, gente. Nós temos que viver. Eu sou pai, eu tenho esposa e tenho filhos, tenho a minha casa. Eu sei que eu tenho dever para eles, né? Para com eles.
Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que honrar eles, eu tenho que manter a minha esposa e meus filhos. Mas, em primeiro lugar, está Deus. Eu olho pela minha mãe, pelos meus irmãos que precisam, vocês que quando me procuram, mas em primeiro lugar está Deus. Todos vocês têm que pensar dessa forma. Deus está acima de tudo e de todos. E Ele diz, se cuidares do que é meu, eu cuido do que é teu. E nós também estamos aí como prova para vocês, né? Na minha parte, eu parei meu serviço em 89. Esses anos todos, como é que eu vivo? Mas não são todos. Claro que não são todos. Porque não são todos que têm a mesma fé. Não são todos que têm essa crença e esperar. Tem muitos que querem começar hoje, amanhã já quer ter tudo que um tem levou 20 anos para ter, né? Quantas pessoas se compararam aí com o profeta? Mas o senhor já está com 4, 5 livros, já queria também receber mensagem. E forjaram, né? Inventaram mensagens. São pessoas que forçam a barra. Pessoas que começam hoje, se formaram um homem, vão dizer, passaram na faculdade, arrumaram um emprego, dentro de um ano se enche de dívida, porque quer ter casa, quer ter carro, quer ter tudo que um outro que já levou 30, 40 anos para adquirir. Não tem mais paciência, né? Não procura fazer aquilo que Deus pede. Então, da minha parte, o que tinha para passar para vocês é dessa forma. A gente é muito simples, mas como Jesus diz, quando escolheu o profeta, né? Não foi pelo estudo dele, foi pela fé, foi pelo coração. Então a gente carrega isso dentro de nós também. A nossa fé e a nossa firmeza na palavra de Deus. Se for preciso passar o que a gente começou lá no começo, passaremos tudo de novo. Se Ele assim quiser, né? Para provar a nossa fé, a gente passa tudo novamente. Tudo que já passamos. Por quê? Porque a gente tem certeza, eu tenho certeza que meus irmãos, minha mãe, vai passar da mesma forma como foi lá no começo. Não vamos negar nada para Deus. A gente rejeita muitas coisas nesse mundo, né? Muitas amizades que poderiam talvez ter nos levado por outro caminho, na parte financeira um pouco melhor do que a gente está. Mas para quê? Para afastar a gente de Deus. Então, não nos falta nada, nós temos tudo, graças a Deus. E o mais importante que a gente tem é essa fé, esse amor um pelo outro, por vocês também. O grau de amizade que a gente tem pelo mundo inteiro é maravilhoso, né? Pessoas do mundo inteiro a gente tem contato, preocupação com a gente, liga para saber como está, manda um presentinho, mas só o fato de ligar e perguntar se a gente está bem ou não, essa preocupação pelo mundo inteiro já é muito importante. E isso tudo é Deus que proporciona, né? Como Ele fala, eu vou repetir, cuida do que é meu e eu cuidarei do que é teu. Tenham todos uma boa noite, vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, boa noite.